Antes do capítulo 1 tem o prefácio e tem os objetivos da obra, a autoridade da doutrina espírita, né? Quem quiser seguir no Evangelho, até vou transmitir aqui também. Mas essas informações trazem um pouco das razões como que Kardec preparou o Evangelho e na sequência a gente já vai entrar para o estudo mesmo do Evangelho, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar com o pessoal de casa ver aqui o material, acho que já estão vendo em casa. Você confere se está transmitindo, por gentileza? A internet deu uma chacoalhadinha. Então hoje, iniciando pela parte da introdução do Evangelho, o Kardec fez um trabalho muito profundo, porque, voltando um pouco na parte histórica, voltando um pouco na parte histórica do Evangelho, o Kardec começou existiam muitos fenômenos das mesas girantes, os fenômenos estavam acontecendo em vários lugares, não só na França, mas como no mundo todo. E o Kardec, ele era um cientista, ele era um professor universitário, uma pessoa que acreditava na ciência e tinha conhecimentos para testar se aquele novo fenômeno ou se aquele novo processo seria algo realmente plausível de ser repetitivo, se conseguiriam repetir ele da mesma forma, se existiam causas, quais eram as causas possíveis, se ele tinha conhecimento para isso, ele já sabia de magnetismo, sabia de energia elétrica, ele sabia de muitas coisas. E ao longo desses fenômenos acontecendo, foi um estouro não só na França, mas mundialmente. O Kardec foi investigando e percebeu, obviamente, muitos farsantes, muitas pessoas que usavam daquilo para fazer dinheiro, enganar, ludibriar as pessoas. Mas também Kardec percebeu que existia alguns fenômenos que não estavam sendo movidos por nenhum farsante, não estavam sendo movidos por nenhum... Bom dia, bem-vindo. Por nada que fosse para enganar. Existia uma mesa, existiam as batidas na mesa e você faziam perguntas e essas perguntas eram respondidas pela mesa. Obviamente Kardec falou, não, pode ser a mesa que está respondendo essa pergunta, a mesa não tem cérebro, a mesa não põe um raciocínio, ela não pensa. Então Kardec percebeu que existia um princípio inteligente que guiava esse processo por detrás da mesa, das batidas, das famosas batidas, né? E Kardec nessa época, antes mesmo de começar a construção do Evangelho, Kardec foi escrevendo várias revistas espíritas, investigando, entrevistando pessoas, casos e tudo mais, e esse processo... Kardec, como ele traz aqui no próprio começo, eu trouxe só alguns pontos para a gente poder entender esse trecho do Evangelho, tá? O nosso objetivo do Evangelho aqui é uma reflexão pessoal, né? Uma reflexão interna e como sermos espíritos melhores. Esse é o nosso maior projeto hoje, né? Nessa encarnação, sermos espíritos melhores. Mas convém a gente falar um pouquinho desse princípio, né? Que explica como Kardec fez a obra, e vou falar rapidamente para depois em casa vocês podem estudar um pouco melhor no Evangelho de vocês, em mais detalhes, né? Então o Kardec reuniu várias entrevistas, várias pessoas, vários pontos importantes e construiu nessa obra os artigos, né? Artigos que vinham do mundo espiritual, como ele percebeu que as mesas batiam, que as mesas respondiam, que existia um princípio inteligente por detrás daquilo. Kardec foi conseguindo reproduzir isso, porque o mais importante de um cientista não é só o fato de perceber aquilo, mas é reproduzir aquele fato. Eu consigo reproduzir, criei um ambiente, criei formas de reproduzir adequadamente aquele fenômeno, e ele foi fazendo isso, foi aprimorando, né, das batidas na mesa, partiu-se para pequenas escritas, com cestas, e depois foi melhorando o processo, até que saiu a psicografia, até que os médicos conseguiam psicografar. Kardec participou desse processo, e ele percebia que existia um princípio inteligente por detrás disso. Não eram os itens por si só que faziam, era algum princípio inteligente respondendo perguntas que eram feitas, e obviamente ele conseguiu entender que eram os espíritos, né? Ele reuniu, como está trazendo aqui no começo do Evangelho, esse código moral universal, porque na verdade, quando tudo que foi passado até hoje para nós, com informação dos vários e vários diferentes espíritos elevados, como nós falamos no Espiritismo, né? A gente podemos citar, como vai citar aqui no capítulo, Moisés, tem Jesus, tem outros espíritos elevados que vieram para cá, talvez não com tanta intensidade, né? Mas você pode falar de Chico Xavier, a gente pode falar de Madre Teresa de Calcutá, a gente pode falar de vários e vários exemplos de espíritos superiores que vieram
nos auxiliar em algum momento. E todos esses espíritos deixaram uma marca única, que Kardec percebeu isso ao longo do que ele estudava as comunicações dos espíritos, que era o código moral. Se você pegar os espíritos de mais alta envergadura, esses espíritos que estão mais próximos, né, do que nós entendemos do amor, o amor correto, o amor que nós ainda não aprendemos a amar desse jeito, mas esses já estão eles já estão num outro nível de amor, eles já entendem as pessoas de outra forma, já entendem o mundo de outra forma. É esse entendimento que nós estamos aqui buscando, né, nosso processo de estudo. E ele percebeu esse código moral que veio do Cristo, que se repetiu, ele vai também mencionar aqui em Sócrates, que se repetiu em outros passos, em eventos da humanidade. E esse código moral, ele percebeu que não existia culto, porque vinha de diferentes localidades, esse código moral. E esse código moral poderia ser explicado e estava sendo escrito na frente dele pelos espíritos, o mesmo código moral. Tá? Então, um pouquinho do que está no começo, antes do primeiro capítulo. E nesse processo, Kardec tinha que validar as informações. Kardec tinha que pegar várias informações de vários espíritos em vários lugares. E por isso que ele até mesmo fala que, antes mesmo de ele mencionar o processo, ele fala que o espiritismo não tem nacionalidade. Por quê? Ele usou dos espíritos, usou do conhecimento dos espíritos em várias localidades distintas. Não foi num lugar só, não foi só na França. Ele precisava entender que cada mensagem que chegava, se a mensagem tinha um conteúdo bom ou se não tinha um conteúdo bom, se era uma mensagem boa, se ela podia ser aplicada ou não podia ser aplicada. E ele fazia, obviamente, o controle da razão. Então, o que ele explica aqui no começo do Evangelho, no primeiro capítulo, os espíritos não podiam se contradizer. Eles tinham que ter a gente tinha que olhar essa história que estava sendo escrita pelo Espírito. Nós temos que perdoar a todo mundo. Dando um exemplo aqui, tá? O Espírito escreve que o perdão é muito importante. E mais embaixo ele fala, mas essas ações são imperdoáveis. Espera aí. Se o perdão é importante, como que as ações são imperdoáveis? Você tem que perdoar. Então as contradições, bom dia. As contradições tinham que ser analisadas com a razão. Né? E Kardec sabia que ele não podia confiar num espírito só, porque ele via as comunicações vindo, e sabemos, nós somos espíritos, tá? Nós só estamos encarnados. Então, ao deixar esse corpo, passaremos para o mundo espiritual, seremos tratados como espíritos, né? Não tem mais o corpo. E se nós viermos nos comunicar, qual é o conteúdo que eu vou passar? Se o Rafael for me comunicar, se eu estiver desencarnado, for me comunicar, qual é o conteúdo que eu vou passar? Eu vou passar o conteúdo que eu tenho. É o que eu carrego comigo. E ao comunicar o conteúdo que eu tenho, muitos espíritos desencarnados, nós sabemos, tem pessoas boas, tem pessoas assim não tão boas. Tem pessoas que vão comunicar, brincar, enganar, enrolar, ou até mesmo falar o que acreditam, o que pensam, sem ter base nenhuma, mas só porque estão desencarnados como espíritos. Todo o conhecimento pode ser aceitável, tudo pode ser aceitável pelos espíritos. Então, Kardec percebeu que não. Não vira santa, é isso mesmo. Muita gente acha que virou santa porque desencarnou. Isso. Mas não vira santa, né? É um ótimo ponto. Esse é um ponto que a gente preza muito aqui no Espiritismo. Por isso que nós estamos focados, nossa casa é focada no estudo. Porque nós queremos ser pessoas melhores hoje, para ao desencarnar, sermos espíritos desencarnados, né? Melhores, porque o que nós somos é o que carregamos conosco. E vamos carregar, estamos aprimorando isso até a eternidade, seguimos em frente. Então não é só porque eu desencarnei que eu vou virar santo, que está tudo resolvido. Todos os meus defeitos, os pontos que eu tenho que resolver já estão resolvidos porque eu desencarnei. Então, e pensando dessa forma, aquele espírito que é um pouco mais embrutecido, é um espírito um pouco mais, né, viveu aqui a vida enganando, traindo, mentindo, né? Esse espírito quando desencarna, ele continua a mesma pessoa, a mesma forma de pensar. Se ele não trabalhou isso dentro dele, ele vai continuar sendo a mesma pessoa. E se ele vier dar uma comunicação numa mesa mediúnica, o que vai sair dele, né? Qual é o resultado desse processo de comunicação? Vai ser enganação, vai ser traição, vai ser mentira. E nós vemos isso na mesa mediúnica, até hoje. Tá? O que ele tem de conteúdo.
Sim, exatamente. É isso mesmo. Muito bom, dona Nalva. A senhora foi precisa. Nós só podemos dar o que temos. Então, esse é um grande convite que nós fazemos como espíritas, né? Vamos estudar, vamos nos aprimorar, porque a gente só pode dar o que a gente tem, e a gente tem conquistando com estudo, com empenho, para sermos espíritos melhores, né? E aí, como esses não se empenharam, permaneceram com equívocos durante a vida, quando vem da comunicação, a comunicação sai são os mesmos equívocos que eles fizeram na vida. Muitos espíritos vêm para tirar sarro da gente, para brincar, né, com a gente, porque é o que eles aprendiam a fazer. Eles queriam tirar sarro das pessoas, vêm tirar sarro de nós agora. Tá? Então, Kardec traz aqui, explicando um pouco, para a gente entender o conceito, né, e foi um pedido até do João para a gente passar por esses pontos antes do primeiro capítulo, é que foi feito esse trabalho. E toda teoria em contradição manifesta com bom senso uma lógica rigorosa, e com os dados positivos que se possui, com qualquer nome respeitável que seja, deve ser rejeitada. Então, por exemplo, muitos espíritos se apresentam: eu sou Santo Agostinho, eu sou Jesus, vem se apresentar e coloca um texto, nesse exemplo que eu estava dando, temos que perdoar a todos. Aí passa 3 fases abaixo, fazer isso é imperdoável. Então, peraí, se ele fala que tem que perdoar e aqui é imperdoável, então ele está se contradizendo. A gente tem que amar a todos, mas também esse tipo de atitude é totalmente desqualificada, não é... Você começa a perceber essa contradição na comunicação, nesses pequenos exemplos que eu estou dando. Mesmo que seja assinado por um Santo Agostinho, por um Jesus, deve ser rejeitada, porque o espírito pode se disfarçar, né? Ao longo do livro dos médiuns, né, que é um outro estudo que nós vamos retomar em breve, você não vê o espírito, né? Você não sabe se ele quem é de verdade. Mesmo que o médium que pode ver, o espírito pode modificar o perispírito e se parecer com alguém, né? Então, é muito difícil você saber se aquele espírito é aquele espírito de verdade. A gente só sabe o benefício pelos frutos. Esse é o pensamento. Se você pega o fruto da árvore e o fruto é bom, então aquela árvore é boa, ela não está doente. Se você pega o fruto e o fruto está ruim, está podre, é porque a árvore está doente. Então, se a gente pega o fruto daquela comunicação, que é a mensagem em si, se a comunicação é boa, então aquele espírito que veio é bom. Se a comunicação tem contradições, então o espírito que veio ainda não está aprimorado o suficiente. Ele veio só passar, deixar uma mensagem com o conhecimento que ele tinha, mas é uma mensagem que a gente tem que deixar um pouco de lado e não tomar ao pé da letra tudo que está ali, tá bom? Como Kardec traz, ele acabava rejeitando na época, tá? E aí, seguindo um pouco mais, para a gente poder entrar no capítulo 1, a concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso, né? Então, o próprio médium, um mesmo médium, uma mesma pessoa vai interrogar mais do que um espírito. Se eu tenho um viés, se eu tenho uma forma de pensar, ou se eu estou, em algum momento, como ele vai trazer aqui, obsidiado de alguma forma, não importa qual espírito que eu vou perguntar, vai ser sempre o mesmo, ele vai se disfarçar e vai trazer a mesma mensagem para mim. Kardec percebeu isso. Kardec percebeu que nas comunicações dos diversos médiuns, alguns médiuns só traziam a mesma mensagem, só traziam do mesmo jeito. E aí ele começou a perceber que existia um viés ali, existia uma tendência. E Kardec começou a perguntar a mesma pergunta que ele fazia para um médium único, para mais de um médium. E as respostas começaram a vir diferentes. Ele começou a perceber que existia realmente diferença, que o médium em si, ele, vamos dizer assim, é uma das partes importantes no processo da comunicação, que ele poderia alterar o resultado final da comunicação, tá? É bem evidente que se está sob o império de uma obsessão, ou se relaciona com um espírito enganador, então esse médium, nesse exemplo que Kardec está trazendo, ele está obsidiado por alguma forma, tem um espírito muito próximo dele, que nenhum outro espírito consegue se comunicar por ele, porque aquele toma a frente toda vez, ele se disfarça de outros. Os espíritos podem fazer isso. Vocês não... Rafael, mas é possível? Se aqui a gente tem espíritos pessoas que imitam outros, iguaizinhos até, né? Tem alguns comediantes que são especialistas em imitar até a voz, até o jeito, até a forma de falar. Se encarnado é possível, de forma espiritual também é possível. E esse médium está muito próximo a esse, ele pode se disfarçar de outros, deixar a mesma mensagem, e o problema aí não é em si a mensagem, é o médium que está
enviesado, que ele está preso a uma forma de pensar. Então Kardec, com isso, seguindo aqui, esse espírito pode dar a mesma coisa sob nomes diferentes. Então não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns de um único só centro, só um único médium, pois eles podem sofrer a mesma influência. Sim. Sim, é verdade, é verdade, verdade. E aí o que o Kardec fez? Para garantir que a mensagem fosse realmente aceitável, Kardec espalhou essas perguntas para diferentes localidades, diferentes países, médiuns que não se conheciam, médiuns nos Estados Unidos, na Bélgica, médiuns na França, em diferentes localidades que ele sabia que existia um fenômeno, mandava as perguntas e os médiuns respondiam. E as perguntas que coincidiam, ele falou, opa, isso aqui faz sentido, porque mais de um local respondeu a mesma coisa. Se for só de uma mesma fonte, pode estar enviesada, pode estar sendo manipulada para a mensagem não ser daquela forma. Então Kardec fez esse teste, então, ele entrou na concordância entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Então isso traz uma contraprova de que, como cientista que Kardec era, Kardec queria fazer, eu consigo simular isso aqui, eu consigo reproduzir. Meu amigo, reproduz também, está aqui a forma de fazer, vê se você consegue, vê se é o meu laboratório, vê se é o meu equipamento, vê se é o meu material, vê se é alguma coisa que está me levando a essa conclusão, e lá no seu laboratório você não consegue replicar com o seu material. Isso é uma forma científica de fazer as coisas. Tá? Kardec direcionou por essa forma. E aí ele obteve o resultado de várias comunicações que eram congruentes, que coincidiam entre si, para que ele pudesse utilizar na construção de não só do Evangelho, mas de todas as obras. Tá?